E aí pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo então vamos aprender um pouquinho da nomenclatura das aminas, tá? Uma nomenclatura assim, acho que mais simples, vocês já devem ter visto em algum momento, mas para quem talvez não se recorda ou não viu isso em momentos anteriores aí da formação, a gente vai dar uma explorada nisso, começando de exemplos bem simples aí, que estou seguindo exatamente o que está no livro, tá? E a gente vai falando aí um pouquinho dos tipos, né, de aminas e basicamente aí algumas regras de nomenclatura que são bem comuns, tá? Então, ó, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, a gente está falando das alquilaminas. Por que esse nome, né? Porque são aminas que, em, 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 de maneira assim resumida, né, elas tem aí diferentes grupos alquilas, seja eles alifáticos, ramificados, cíclicos, o que importa é que tem ali um grupo baseado no hidrocarboneto ali ligado nela, tá? Então, a molécula obviamente deixa de ser um hidrocarboneto por ser uma amina, mas o grupo ali que está diretamente ligado no nitrogênio é um grupo alquil, tá? A gente vai ver também que as aminas que são aromáticas aí já entram em outra classificação também, tá? Então, aqui a gente exclui os aromáticos, certo? Então, aqui a nomenclatura ela é bem simples aí, talvez coisa aí que vocês viram até lá no momento escolar de vocês, né? Então, no primeiro exemplo aqui, ó, dois carbonos ligados ao nitrogênio, etilamina, tranquilo, né? Segundo exemplo, isopropilamina. Então, a amina ela vai pegar o nome que vem desse grupo alquil que está ligado nela. Aqui nesse outro caso, um pouquinho mais complicadinho, então ciclohexilamina é isso daí o básico, tá? Aí, pessoal, o livro aponta aí aminas que têm cadeias mais complexas, né? Aí já envolvendo as centros quirais, outras funções. Essas geralmente são classificadas num outro grupo, que são as alcanaminas. Confesso para vocês que assim tem alguns nomes assim que não são muito frequentes, tá? São nomes mais assim relacionados a essa classificação assim tradicional, tá? Mas o que mais importa aqui pra gente é examinar mesmo o que está envolvendo a regra da nomenclatura. Então, por exemplo, aqui ele está comparando uma mesma molécula onde tem uma amina e tem um álcool. Então a sistemática de nomear os dois é a mesma, tá? Então a gente vai definir então a cadeia principal, tá? Sendo que o grupo funcional que tem ali, de acordo com as regras de Ken Ingold e Prelog, o grupo funcional ali, o heteroátomo que tem o maior número atômico vai ganhar a prioridade de ter o menor número. Então por isso que a gente coloca o número 2 aqui, seria a menor combinação possível para ser o carbono onde está ligado esse grupo amino. E aí então a gente numera essa cadeia e define aí os substituintes, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem então na posição 2 um centro quiral. E também aqui, ó, na posição 4, a gente tem essa metila, que também é um centro quiral. Então, na hora de colocar o RS, eu especifico a posição desse RS, tá certo? Então, na posição 2 e na posição 4, eu tenho um grupo que ele é um centro quiral, ambos nesse caso são na posição R, são da configuração R. E aqui então eu começo o meu nome, a minha nomenclatura ali, definindo então a cadeia principal, que é EPT, tá? Então é uma heptanamina, o AN porque só tem ligação simples. Dimetil então são essas duas metilas aqui, ó, essa metila e essa. Então dimetil, certo? E ao final do nome, ó, se fosse o correspondente álcool, você seguiria toda essa sistemática que eu falei para você e no final você colocaria o ol, que está relacionado com a função álcool. No caso do amina, então você finaliza ali a nomenclatura colocando amina, tá? Então
2R, 4R, 4,6-dimetil, 2-heptanamina, tá? Seria isso. Então, a sistemática é a mesma do que vocês já conhecem, tá? Usando as regras convencionais, só muda então aquele sufixo que no caso de um ol, de al para aldeído, aí para amina esse é o sufixo utilizado, tá certo? Perfeito? Maravilha. E é isso aí. Outra abordagem que é utilizada é nesse caso, né, quando então a gente agora tem diferentes funções aí na minha amina, né? Então, que nem esse primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem tanto o grupo amino quanto um álcool, tá certo? E aí então a gente vai colocar o quê? A gente vai seguir as regras lá de Canning ou de Prelog. Então, oxigênio tem maior número atômico, então ele recebe a prioridade, então ali vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, certo? Aí então fica como 4-amino butanol, tá? E no segundo caso aqui já eu tenho um anel aromático, aí já muda um pouco. Aí o ácido benzoico aqui é a minha função principal, tá? Então na posição para eu tenho uma amina, então o ácido para amino benzoico, nesse caso a nomenclatura. E aqui por último a gente tem o exemplo das aril-aminas, certo? Vocês se lembram lá que em alguns exercícios, quando tem grupos aromáticos substituídos, para simplificar, eu já usei o AR, tá? AR vem de grupo aril. Aril é um nome genérico aí para qualquer grupo que vocês tiverem, pernilongo aqui. qualquer grupo genérico aromático, tá certo? Que vocês tiverem, vocês podem chamar ele de aril, tá? O fenil ele é específico, é apenas o anelzinho aromático ali, sem substituintes, tá? Então, quando você tem um grupo mais complexo, é mais conveniente você utilizar a nomenclatura aril, perfeito? Aí isso pode, inclusive, incluir qualquer tipo de substituinte nesse caso. Então, é uma nomenclatura até mais ampla do que apenas fenil ou aromático, tá? Então, a abreviação seria AR. Então, o primeiro exemplo, aí, o mais conhecido das aminas aromáticas, né, ou aril-aminas, é a anilina, que é essa primeira estrutura aqui. Aí, a partir dela, agora a gente não está seguindo aquela ordem de preferência através de número atômico. O cloro já teria um número atômico bem maior. Então, aqui nesse caso, como essa subunidade já tem um nome específico, que é a anilina, a gente toma ela como referência, então na posição meta eu tenho um cloro. Então, metacloranilina. A mesma coisa aqui no segundo caso, agora um pouquinho mais complicado, eu tenho a anilina como referência, então ela entra como nome básico ali da estrutura. E aí, aqui nesse caso ele não usou a nomenclatura ortometa, poderia ser uma... ele não utiliza porque senão eu ficaria com dúvida se essa etila seria nessa posição, que também seria meta. Então aqui é mais conveniente fazer o quê? A gente numerar. Então 2, 3, 4, 5. Então 5-etil, 2-fluoranilina é a nomenclatura aqui nesse caso. Tá certo? E basicamente assim, a nomenclatura mais basiquinha é essa. Vai ser um pouquinho mais complicado agora, quando a gente já tem as aminas que são secundárias e terciárias, que aí então a gente especifica a posição onde estão esses grupos, tá? Então, exemplo. A gente pode, como só tem, né, esse nitrogênio aqui, ele está dentro também da cadeia principal. Então aqui fica fácil, né? Porque essa amina ela não tem hidrogênios, ela está inteira substituída. Então, independente da combinação aqui, vai resultar na mesma molécula. Então, a única coisa aqui é que eu seguiria uma ordem alfabética. Então, etil, metil, propil, amina. Tá? Então, cada um desses grupos, né, estão aqui representados. Etil, metil, propil, amina. Tá? Aqui é a mesma coisa. Dietilamina,
trietilamina, tá? Alguns desses casos eu tenho até compostos que têm sigla, né? Então, trietilamina, quando eu tenho essa daqui, né? É uma base muito utilizada aí em síntese, tá? Então, trietilamina também segue essa mesma lógica e ela tem a sigla trietilamina, TEA, tá? Também muito utilizada aí em algumas coisas da parte cosmética, tá certo? Então, TEA é a abreviação de trietilamina, então também é muito utilizado aí em laboratório, é muito frequente, tá? Basicamente é diaminas aí que são impedidas estericamente, essa daqui é uma das que é mais usada. E, por fim, então tem um exemplo aí um pouquinho mais complexo de uma nomenclatura utilizando essa sistemática. E aí é aquele exemplo onde eu comentei no início aqui dessa sessão, que a gente especifica onde os grupos estão ligados. Então, observe, eu tenho uma cadeia principal que ela é de 6 membros, um hexano. Na posição 2 eu tenho 2 cloros, então por isso que fica aqui, ó, 2, 2 de cloro, tá? Então isso está fazendo referência a esses 2 cloros. Essa amina faz parte do centro quiral, então por isso que está vindo aqui o prefixo S, que esse centro ele é S. Então essa amina está ligada na cadeia principal, então por isso que lá no final está lá hexilamina. E aí, além disso, N-etil e N-metil significa que então eu tenho nesse nitrogênio ligado um grupo etil e um grupo metil. Então por isso que aparece esse N-etil, N-metil na minha nomenclatura também, tá certo? Essas nomenclaturas aqui de cima poderiam ganhar essa forma, por exemplo. Eu poderia dizer que ela é uma N-N-dietil amina, tá? Também é possível fazer esse tipo de sistemática para esses compostos aqui de cima. Mas, de modo geral, como nesses casos eu não faria confusão de onde está ligado esses grupos etila, então isso pode ser omitido tranquilamente. Existem moléculas, inclusive, que elas têm 2 grupos amino, então aí você poderia especificar qual desses grupos aminos aí que estariam substituintes, e por isso que aí essa nomenclatura com N e com números auxiliaria nisso, tá certo? Então o básico de nomenclatura das aminas é isso. E eu vou parar esse vídeo por aqui para a gente então começar a adentrar outros assuntos. Ok? Até a próxima.